Fala rapaziada, professor Marco Ferrari na área, aqui dando continuidade ao nosso estudo do processo decisório, chegando aqui no tópico de armadilhas na tomada de decisão. Esse tópico aqui também pode aparecer em algum livro, algum material que você esteja estudando, como erros na tomada de decisão. Mas de maneira geral, o Renault utiliza essa nomenclatura, por isso que eu mantenho essa nomenclatura para trabalhar nas nossas questões, certo? De maneira geral, as armadilhas, toda vez que a gente busca de alguma forma desvios, a gente busca encontrar atalhos na tomada de decisão, a gente acaba tomando alguns caminhos errados, a gente acaba tomando alguns erros, e aqui a gente trata de descrever os 8 principais erros. Por hora, a gente pode perceber, às vezes em materiais distintos, nomes distintos, mas de novo, esses são os nomes que a gente mais utiliza, os nomes mais comuns. Quando a gente fala de uma questão, normalmente as questões vão colocar o nome e questionar qual é o tipo de erro. Então você só precisa lembrar do nome e do erro. De maneira geral, os nomes, eles acabam entregando um pouco sobre cada um deles, então não é tão difícil assim lembrar do nome e lembrar dos tópicos principais, né? Então, sem problema, muito difícil. Não é muito difícil você lembrar de cada um deles. Bom, o primeiro deles é a ancoragem. A ancoragem significa quando o tomador de decisão ele acaba dando valor demais para a primeira informação que ele recebe. Assim sendo, ele acaba perdendo um pouco da confiança nas outras informações, ele acaba ficando travado, ancorado na sua primeira informação, e é importante você lembrar que dentro do processo decisório, um dos principais momentos depois de formular a dúvida, depois de se formular a pergunta, é justamente você coletar informações para lhe auxiliar na tomada de decisão. Você lembra também que a confiança na tomada de decisão, ela depende de duas principais variáveis. Primeiro, a quantidade e o nível de certeza da tomada de decisão e das informações que você recebe, e da qualidade das informações que você recebe. Assim sendo, se você der valor excessivo à sua primeira informação, você vai acabar cometendo um erro, é uma armadilha que você acaba caindo, certo? 2. Perpetuação do status quo. Aqui seria um receio do administrador em alterar a realidade e busca se sentir confortável no status quo, daí ele acaba evitando tomar decisões que acabam gerando rupturas com a atual realidade. Então seria a perpetuação, status quo seria a situação atual, certo? Então alguns administradores confortáveis com a situação atual acabam evitando romper com essa situação para que eles não tenham problemas, né? Então pessoas que são mais confortáveis. Custo irrecuperável. Quando o administrador toma uma decisão errada e não dá o braço a torcer, tornando que as outras decisões tendem a patrocinar a decisão errada. Então o indivíduo toma uma decisão errada e ao invés de ele dar o braço a torcer e voltar atrás, tomar decisões diferentes daquela que ele tomou, ele se mantém no caminho simplesmente para não dar o braço a torcer. Evidência confirmadora é quando o indivíduo já tem uma ideia, o tomador de decisão já tem uma ideia e ele vai simplesmente em busca de situações, de informações que confirmem uma ideia pré-existente. De maneira geral, eu diria que esse é um dos maiores problemas que a gente encontra dentro das organizações. Um gestor que já tem uma decisão tomada e ele simplesmente vai buscar evidências que confirmem essa informação, que confirmem essa ideia que ele já tem, ao invés de ir com uma certa cegueira, né? Tentar não ter ideias, preconceitos relacionados a isso. Tá? Então esse é um dos maiores problemas que a gente encontra nas organizações. O maior problema das organizações é esse. Esse é um dos mais presentes, esse aqui é um dos maiores problemas dentro das organizações e dentro do processo decisório, que é formulação do problema, também chamado de cegueira estrutural. Quando o indivíduo erra ao formular o problema. Melhor do que você ter uma boa resposta é você ter uma boa pergunta, certo? Dentro do processo decisório, da tomada de decisão,
do processo de tomada de decisão, é muito importante que você acerte no problema, que você acerte na formulação do que precisa ser resolvido. Depois você vai conseguir encontrar uma solução. O grande foco é você não partir para a solução antes de definir claramente o problema. Então aqui, formulação do problema é uma armadilha quando a pessoa erra ao formular o problema, e como formular o problema é o primeiro passo do processo de tomada de decisão, todo o resto do processo de tomada de decisão é invalidado. Porque você vai solucionar um problema que não era o certo, ou você vai solucionar um aspecto do problema que não necessariamente valia, certo? Então, esse é o erro da tomada de decisão quando eu tenho formulação do problema. 2 pontos fundamentais que você tem que lembrar. Normalmente aparecem na prova esses 2, a evidência confirmadora e a formulação do problema. Outro ponto, excesso de confiança, o próprio nome diz, né? Quando o administrador ele ultrapassa o excesso de confiança, ele acaba por não dar o devido valor ao processo de tomada de decisão, acreditando que ele já tem ao seu dispor todas as informações necessárias, ele não vai a campo buscar novas informações, ele não vai a campo buscar evidências que confirmem ou não os pressupostos que ele já detém. Outro é a prudência, o excesso de prudência. Muitas vezes o administrador ele precisa ir além, ele precisa focar esforços além da sua organização, então o excesso de prudência é prejudicial. E a lembrança, que seria dar valor excessivo aos fatos que foram recentes, esquecendo do passado, certo? Então esse é um grande problema, o excesso de valor que o indivíduo dá àquilo que passou recentemente e não lembrar do que aconteceu no passado, certo? Muitas organizações podem ter um passado recente muito bom, mas um passado muito ruim, e aí acaba que o administrador esquece que já passou momentos ruins, e ao invés de ele aproveitar e tomar decisões que tendem a manter a organização numa posição positiva, desculpa pessoal, ele acaba achando que está tudo bem, que vai para sempre estar bem. Então esse é um dos problemas da tomada de decisão. Então essas são as 8 armadilhas que a gente estuda. De novo, pessoal, ancoragem, dá muito valor à primeira informação, perpetuação do status quo, em time que está ganhando não se mexe, custo irrecuperável, não dá o braço a torcer, evidência confirmadora, quando o indivíduo já tem uma ideia e ele simplesmente corre atrás de informações que confirmem essa ideia, formulação do problema, quando o administrador, ao invés de correr atrás e definir bem o problema, ele erra ao definir o problema, assim invalidando todo o processo de tomada de decisão. Excesso de confiança, o mesmo próprio nome diz. Prudência excessiva na tomada de decisão, e lembrança, dá muito valor para os fatos do presente ou do passado recente, esquecendo o que já passou. Maravilha, galera? Maravilha! Então, um grande abraço, professor Marco Ferrari, e continue com a gente aqui no canal. Um abraço, até mais, tchau, tchau!